A moça continuou chorando. Você já sabe quem serão seus pais? O rapaz ficou em silêncio. Após alguns minutos, respondeu. Qualquer criatura que, num momento de fraqueza, receba-me como filho e depois se arrependa e abandone-me à minha própria sorte. A moça abraçou o rapaz e disse. Você é um herói. Herói é o meu filho Joel, que nunca teve medo de enfrentar o planeta de lágrimas em busca de sua própria redenção. É verdade. Ele já voltou para o mundo material mais uma vez, enquanto nós estamos adiando nossas provações e expiações, com a desculpa de que temos que estudar mais para suportá-las. Juliana parou de chorar e fitou o céu que começava a se enfeitar de estrelas. Tomás permaneceu em silêncio. Quando você pretende se preparar para vestir um corpo material? Em breve. Eles se levantaram e caminharam em direção aos seus respectivos anexos. Ao se despedirem, o supervisor Tomás perguntou. Juliana, você também vai analisar a possibilidade de ter uma nova existência? Ah, meu amigo, desde o dia em que tomei consciência da minha situação nesta colônia, tenho pensado dia e noite em reencarnar. Todavia, algo me diz que eu não suportaria os sofrimentos no mundo material e fracassaria novamente, aumentando minhas dívidas. Bem, querida, esse assunto diz respeito somente a você, pois somos espíritos individuais. Juliana dirigiu-se ao seu setor e Tomás foi caminhando em direção ao seu anexo, que ficava um pouco mais à frente. A supervisora do quarto anexo recolheu-se ao seu gabinete e, sentando-se numa cadeira, pôs-se a meditar sobre tudo o que se passara naquele dia. Rosa Maria estava inquieta. Ela observara que a amiga, ao chegar do passeio com Tomás, abrigara-se em seu gabinete e até o momento não havia saído de lá. Resolveu, então, ir até onde estava Juliana, para saber se a amiga estava precisando de algo. Juliana ouviu um leve toque na porta e disse. Pode entrar. Rosa Maria, quando viu a amiga, observou pelas suas feições que ela estava com um problema muito sério. Fique à vontade, querida, disse Juliana. Estou tentando resolver um problema antigo que não me é mais aconselhável adiar. Rosa abraçou a amiga pelas costas e beijou-a no rosto, sem nada falar. Ambas ficaram um bom tempo em silêncio. Que problema é esse, Juliana? Perguntou Rosa. Será que posso saber? Juliana pegou as mãos de Rosa Maria e começou a chorar. Após alguns minutos, enxugou o rosto e disse. Minha querida amiga, hoje, eu e o Tomás tivemos uma conversa com o Dr. Antônio do Carmo. E o que aconteceu de tão grave nessa conversa? Nada que nós ainda não soubéssemos. Então, qual o motivo dessa apreensão? Juliana narrou tudo o que acontecera na reunião com o diretor, inclusive a conversa que tivera em seguida com o amigo Tomás no jardim. Rosa demonstrou inquietação, pois também ela havia um bom tempo que estava na erraticidade, ao passo que a maioria de seus amigos já reencarnara. Minha querida amiga, está chegando a hora de escolher meu programa de vida e recolher-me ao terceiro anexo, com a finalidade de voltar ao mundo material, disse Juliana. O diretor do hospital tem razão. Aprendemos muito enquanto estamos na erraticidade, mas não podemos nos esquecer de que somente na matéria provaremos esses conhecimentos e pagaremos nossas dívidas. Isso é verdade, Juliana. Por isso, Allan Kardec classificou os mundos inferiores em mundos primitivos e mundos de expiações e de prova. A Terra é um mundo de expiações e de prova, lugar onde provaremos o que aprendemos, seja na erraticidade ou encarnados, além de resgatarmos nossas dívidas. Juliana levantou-se decidida, abraçou a amiga e disse. Vou providenciar imediatamente minha volta à Terra. Você escolheu um programa semelhante ao de Tomás? Quisera eu ter tanta coragem. E em quem você está pensando para recebê-la como filha? Juliana respondeu. Aí está o problema, minha amiga. Mas Deus há de me ajudar, orientando-me nessa difícil empreitada. Rosa baixou a cabeça e ficou em silêncio. O que houve, Rosa? Também tenho que voltar ao mundo material, mas parece-me que minhas chances de reencarnar na mesma família estão ficando distantes. Meus pais, Roberto e Ellen,
Já estão em idade avançada para receber mais um filho. Juliana abraçou a amiga e, fazendo-lhe um afago, tentou confortá-la, dizendo: Minha querida, por que você não tenta outras pessoas que poderão recebê-la como filha, nessa nova existência? Na verdade, estou pedindo a Deus para reencarnar numa família espírita, a fim de continuar meu aprendizado sobre a doutrina espírita. As moças ficaram em silêncio. Rosa, você tem condições de reencarnar em qualquer família. Seus fluidos são agradáveis e você causará simpatia nas pessoas que a receberem como filha, disse Juliana. Quanto a mim, querida amiga, não sei se alguém vai querer conversar comigo antes de tentar uma nova existência. Rosa ficou pensativa por alguns minutos e depois, abraçando Juliana, disse: Minha amiga, se no pretérito nossa irmã Lúcia Maria foi uma de suas escravas preferidas e a amava muito, sou da opinião que você deve tentar conversar com ela a respeito de sua nova existência. Concordo, querida, mas não sei qual será a reação de nosso irmão Armando, o marido dela. Rosa Maria enlaçou a amiga pela cintura e ambas se encaminharam em direção aos seus dormitórios. Tente, Juliana. Não se deixe vencer pelo desânimo, pois isso é bastante prejudicial a uma existência no mundo material, disse Rosa. Não se esqueça de que farei tudo que estiver ao meu alcance, mesmo os maiores sacrifícios, para ajudá-la. Juliana sorriu. Obrigada, minha irmã. Capítulo 22. O sonho. Numa bela manhã de domingo, Lúcia Maria se levantou cedo e foi para o jardim, cuidar das flores. Ela seguia morando na casa de sua mãe, pois Josiane insistira para que o casal continuasse residindo consigo, alegando que a casa era muito grande, havendo espaço para todos. Armando aceitara ficar na casa da sogra por alguns meses, enquanto o apartamento que eles haviam comprado não ficasse pronto, e também para atender a um pedido da mãe da esposa e evitar atritos entre a família logo no início de sua vida conjugal. Armando levantou-se e, após o asseio matinal, foi procurar a esposa, encontrando-a no jardim. Bom dia, querida. Cumprimentou Armando, abraçando Lúcia. Bom dia, meu amor. Hoje você se levantou mais cedo. Estou muito contente para ficar perdendo tempo deitada. O que aconteceu de tão importante, Lúcia? A moça soltou a mangueira que estava usando para regar as plantas e, abraçando o marido pela cintura, disse: Vamos tomar café? Depois lhe conto o que aconteceu. Ambos entraram em casa, acomodando-se para fazer a primeira refeição do dia. Lúcia Maria olhou para o marido com extremo carinho e disse: Esta noite eu tive um sonho muito estranho, parecia até a realidade. Porque toda mulher sonha tanto. Armando, não brinque. Depois que eu lhe contar o que sonhei, sei que você mudará de ideia. Lúcia ficou séria e, pegando carinhosamente na mão do esposo, disse: Você sabe que tenho grande facilidade para sair do meu corpo físico, principalmente quando estou em repouso ou dormindo. Dessa forma, o que eu sonho, geralmente, é produto daquilo que realmente vi, presenciei ou do que fui informada nesse estado. Eu sei que você é médium e que tem a faculdade de sair do corpo em determinados momentos. Só lhe peço que tome muito cuidado para não confundir os dois planos, o material e o espiritual. É verdade, meu querido. Mas não se preocupe com isso. Frequentamos um centro espírita muito bem orientado e é lá que colocamos à disposição dos espíritos superiores nossas faculdades medianímicas. Armando tomou um gole de café e, brincando com uma fruta, sorriu e perguntou à esposa: O que você sonhou? A mulher também tomou mais um gole de café e pediu para a empregada deixá-los a sós. Com os olhos fixos em um prato, começou a narrar seu estranho sonho. Assim que fiz minhas preces antes de dormir, senti-me regredir no tempo, ou coisa parecida, só sei que a época parecia outra. Armando estava atento à narração da esposa. Lúcia Maria continuou a contar seu sonho. Encontrava-me numa fazenda muito extensa e bonita. Pelos trajes de seus habitantes, parecia-me que estávamos no século XIX. Lúcia fitou o marido e recebeu um leve aceno de cabeça, incentivando-o a continuar.
Eu era uma escrava que servia com todo amor aos meus patrões, principalmente a minha patroa. Lúcia começou a chorar. Armando levantou-se, preocupado, e, fazendo um carinho na esposa, disse: Não chore, querida. Sei que é extremamente doloroso para você lembrar-se do passado, principalmente quando se trata de existências que se perderam no tempo. Mas quem sabe você não se lembra de algo que venha a nos ajudar nesta existência. Meus patrões eram pessoas más. Os escravos recebiam o mesmo tratamento que os animais, ou pior, pois minha patroa não perdia nenhuma oportunidade de castigá-los e até mesmo de mandar matá-los. Aliás, ela mandava matar também os brancos que viviam em suas terras, se sentisse minimamente contrariada por eles em algum de seus caprichos. Eu era a única que ela amava, a seu modo, é claro. E eu não parava de orar por ela, pois também amava muito aquela criatura de Deus. Ela respirou profundamente e continuou. Sofria muito porque não conseguia apaziguar aquele coração endurecido. O irmão dela era uma pessoa boa, entretanto, para não deixá-la com mais raiva, fazia tudo o que ela mandava. Quanto ao patrão, o marido dela, ele foi assassinado por ordem dela mesma. A moça ficou calada, pensando. Armando o abraçou e perguntou: O sonho acabou? Agora vem a parte que me deixou apreensiva e ao mesmo tempo feliz. Armando disse: Então conte logo, criatura. Estou à beira de um infarto de tanta curiosidade. Nessa mesma noite estive num lugar tão estonteantemente belo que sequer consigo descrevê-lo, pois parece que as palavras não dão conta de tamanha maravilha. Esse lugar se assemelhava a uma colônia espiritual, dessas que os escritores espíritas descrevem nos romances mediúnicos. Lá havia várias edificações e dentre elas pude distinguir muito bem um grande hospital. E o que tem a ver sua patroa de uma existência pretérita com esse lugar em que você se encontrava ontem à noite? A moça pegou a mão do marido e, com carinho, respondeu com muito cuidado para não causar surpresas desagradáveis. Ela estava lá. Muito bonita e muito meiga. Nem de longe se parecia com aquela que foi a minha patroa no pretérito. E o que ela lhe disse? Pediu-me para ser sua mãe nesta existência. Armando demonstrou certa inquietação. Encarou a esposa com semblante preocupado e perguntou: E o que mais? Ela estava acompanhada por uma moça muito bonita. E você conhece essa moça? Acho que sim. Quem era? Não sei. Apenas me recordo de que ela estava encarnada conosco naquela época distante, porque tenho certeza de tê-la visto no sonho, quando me reportei àquele período. Armando ficou olhando para a esposa. Ele hesitava em fazer-lhe mais perguntas, temendo as respostas. Mesmo assim, arriscou. O que essa moça queria, meu bem? Ela chegou a dizer. Ela também quer que nós a recebamos como filha nesta existência. O quê? Não basta sua ex-patroa querer reencarnar em nossa família? E você, o que acha? Depende de você. O que é que depende de mim, Lúcia? Recebê-las como filhas. Gêmeas. Exatamente. Você ficou maluca. Sem dizer mais nada, o rapaz levantou-se e retirou-se da sala em direção à garagem. Pôs o carro em movimento e saiu dirigindo-se em destino. Lúcia continuou sentada, pensando. Minhas queridas, vou lutar para que Armando possa aceitá-las como nossas filhas, pois eu já amo vocês. Enquanto isso, na colônia espiritual, duas moças conversavam. Juliana, o que você achou de Lúcia Maria, sua antiga escrava Satu? Perguntou Rosa Maria. Continua a mesma. Dócil, meiga. E tudo indica que ela me reconheceu e ficou feliz quando manifestei o desejo de ser sua filha. Será que ela me reconheceu como Marta, filha da família rival naquela época e namorada de João Antônio, seu irmão, atualmente Alberto, reencarnado como filho do Dr. Marcondes e da doutora Ellen? Acho que sim. Ela demonstrou muita simpatia por você e talvez se recorde de onde ou de como a conheceu. Tive a mesma impressão. Quem sabe a nossa Lúcia Maria não consegue nos receber como filhas. Você acha que ela pode convencer o marido a nos aceitar também? Perguntou Juliana,
ciente de que esse seria o maior obstáculo a ser vencido. Rosa Maria fitou um ponto qualquer como se estivesse pensando para responder a pergunta da amiga. Acho que ela consegue. Segundo informações, o maior desejo de Lúcia é ser mãe. Sabemos também que Armando não pretende ter filhos, pelo menos por enquanto, mas creio sinceramente que ele não se recusará por muito tempo a atender ao pedido da esposa. Querida, eu também acho que ele vai aceitar, em breve, que Lúcia engravide. Contudo, será que vai concordar que ela tenha, logo no início do casamento, 2 filhas gêmeas, ainda mais se souber que uma delas sou eu? Minha querida amiga, se Deus e os nossos superiores aceitarem, desejo reencarnar como sua irmã, seja gêmea ou não, em qualquer situação, para ajudá-la nessa difícil tarefa, disse Rosa Maria. Quanto à sua pergunta, acho que será mesmo difícil Armando concordar que ela tenha 2 filhas gêmeas, mas, se conseguirmos voltar como irmãs, pode ter certeza de que farei de tudo para que ele a ame devotadamente. Vamos orar e pedir a Deus e aos nossos superiores que permitam que realizemos nosso desejo. Enquanto, no mundo espiritual, Juliana e Rosa Maria tratavam de assuntos relacionados às suas próximas existências, na Terra, Lúcia Maria havia se recolhido ao quarto e lia, numa revista espírita, um artigo a respeito de reencarnações de filhos gêmeos. Armando chegou e foi direto para o quarto. Lúcia fechou a revista e perguntou: por onde andou, meu bem? Posso saber? Depois daquele seu sonho maluco, fui esfriar a cabeça rodando por aí. Armando, eu não tive apenas um sonho maluco. Seus sonhos são previsões que se tornam realidade. Eu não me esqueci desse detalhe. Notando que o marido estava nervoso, a moça se levantou da cama, abraçou-o, deu-lhe um beijo e disse: então não se esqueça também de que Deus é o nosso Criador e somente Ele decide o que vai acontecer. Nós possuímos o livre-arbítrio, mas quem tem o poder de decisão é o nosso Pai. Armando ficou calado e aos poucos foi se acalmando. Ele pensou: como é difícil tomar determinadas decisões, principalmente numa situação como esta, em que sequer temos certeza de nada, pois estamos conjeturando a respeito de um sonho. Começou a andar pelo espaçoso quarto, parou de repente diante da esposa e perguntou: por que você diz que ama a pessoa que foi sua dona em existências passadas? Armando, o amor é um sentimento que ninguém sabe de onde vem. Quando nos damos conta, ele já está em nossos corações. Esse sentimento que nos une, por exemplo, é fruto de uma ligação muito forte entre nós, que vem se arrastando através dos séculos, independentemente de sexo. Pois sabemos muito bem que o amor desenvolvido entre nós, os seres do Criador, é um sentimento destinado a nos levar à perfeição. Talvez isso explique o fato de você, como ex-escrava, não ter nenhuma restrição a aceitar sua ex-dona como filha, mesmo sabendo das barbaridades que ela foi capaz de fazer naquela época. É possível. Quanto à outra moça, qual a ligação de vocês? A moça pensou um pouco e depois respondeu: lembro-me vagamente de que conheci uma moça, quando ela estava encarnada, chamada Rosa Maria. Aquela que desencarnou no acidente junto com o meu irmão e que namorava o Joel, filho de doutora Cristina. A esposa apertou o braço do marido e, como se estivesse se lembrando de tudo, falou, um pouco eufórica: é isso, Armando. Agora me recordo de que, além de reencarnarmos juntas na época em que fui escrava, ela era, sim, Rosa Maria que desencarnou naquele horrível acidente. O rapaz ficou em silêncio, meditando. Lúcia também ficou pensativa, com um sorriso nos lábios que se estendia pelo rosto e iluminava todo o seu semblante. Por que você está feliz? Perguntou o marido. Armando, se a moça que também está pleiteando uma reencarnação como nossa filha for Rosa Maria, devemos nos preparar. Haja visto o grau de elevação desse espírito. Por quê? Eu soube que Rosa Maria era uma boa filha, muito religiosa e caridosa. Querida, você já está quase me convencendo. Só não se esqueça de que tudo isso não passa de suposição baseada num sonho. Não existe nada de real nesta nossa conversa. Nós, espíritas,
Nos baseamos nos princípios básicos da doutrina espírita, na qual a ciência não acredita, principalmente no que diz respeito à reencarnação. Todos dizem não acreditar no espiritismo, mas a realidade não é essa. No fundo, a maioria sabe muito bem que as explicações contidas nas obras básicas da doutrina espírita têm fundamentos irrefutáveis, que nem a própria ciência sabe explicar. É verdade. Veja, por exemplo, o meu caso. Como médico estudioso da ciência oficial, acredito na doutrina espírita. Não tenho dúvidas sobre as informações dos espíritos superiores que Allan Kardec codificou e publicou, com o único objetivo de cumprir o que Jesus prometeu quando esteve na Terra. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você está falando do Consolador Prometido? Exatamente, querida. Ambos ficaram novamente em silêncio. Você já pensou se alguém ouvisse nossa conversa? Perguntou Armando, rompendo o silêncio. No mínimo, seríamos considerados malucos, pois estamos falando de coisas hipotéticas como se elas fossem fatos reais. Concordo, meu bem. Mas essas coisas de que estamos falando são hipotéticas somente para aqueles que não acreditam no espiritismo. Com prévia permissão para presenciar o diálogo do casal, havia 2 pessoas desencarnadas no quarto. Juliana, tenho quase certeza de que Armando vai ceder ao pedido de Lúcia Maria, falou Rosa. A supervisora estava séria, quando respondeu. Ainda hoje, vamos pedir permissão aos nossos superiores para falar com os 2, quando estiverem libertos pelo sono. Será que conseguiremos? Vamos orar e pedir a Deus que permita que nossos superiores nos ajudem nessa luta. Ambas voltaram, então, para a colônia, deixando Armando e Lúcia entregues aos problemas inerentes aos encarnados. Na noite daquele mesmo dia, o casal Armando e Lúcia Maria recolheu-se ao quarto e, antes de dormir, fez suas preces em silêncio. Os 2 pediram orientações a Deus para resolver aquele assunto a respeito do qual tinham passado o dia todo meditando. Armando deitou-se com as mãos sob a nuca. Olhando para o teto, pensava. Parece que está acontecendo algo diferente comigo. Sinto uma enorme vontade de acolher em meus braços minhas 2 lindas crianças, minhas filhas gêmeas. Acho que estou ficando maluco. Isso não é pensamento de um médico. Os meus colegas não podem nem sonhar que ando com essas ideias. Observando o marido, Lúcia também pensava. Esse homem é muito bom e não o mereço. Sei que não o amo como deveria, mas farei tudo que estiver ao meu alcance para que ele seja feliz. Armando, você já imaginou a felicidade que teríamos se fôssemos pais de gêmeas? Perguntou a esposa. O rapaz respondeu, sem olhar para a esposa. Já. Agora vamos dormir, por favor. Armando dissera isso secamente, para que Lúcia não percebesse que ele já compartilhava da ideia de aceitar as moças como filhas. Ela, porém, percebeu nas entrelinhas que ele estava feliz e simulou não haver notado. Então fechou os olhos e pegou na mão do marido, sentindo naquele momento os indícios das pessoas que saem do corpo com facilidade. Em alguns segundos, ela estava no mesmo lugar do sonho passado, sentada confortavelmente numa cadeira junto a Armando, que continuava ao seu lado, segurando sua mão. Armando fez, então, uma inspeção no lugar em que estava e notou que era o mesmo com o qual sua esposa havia sonhado. Na sala em que eles estavam acomodados, encontravam-se 2 lindas moças em silêncio, ambas mantendo um sorriso nos lábios, demonstrando a felicidade que sentiam naquele momento. Após alguns minutos de silêncio, Juliana disse: Meus irmãos, vocês estão na colônia espiritual Luz Eterna. Meu nome é Juliana e sou supervisora do quarto anexo, responsável pelos jovens, e está ao meu lado a minha amiga Rosa Maria. Os visitantes fizeram um gesto com a cabeça e Lúcia Maria falou. Já nos conhecemos, inclusive conversamos sobre um assunto muito importante. Graças a Deus que você se lembra do assunto que conversamos por ocasião das suas visitas a esta colônia, disse Rosa. Este é o meu marido, Armando, falou Lúcia, apresentando o cônjuge. Os olhares das moças se voltaram para o rapaz. Juliana disse,
Muito prazer em conhecê-lo, Armando. Fique à vontade. Logo continuaremos a conversar sobre o tema de que tratamos com sua esposa na noite passada. O prazer é todo meu. Quanto ao assunto, Lúcia já me colocou a par, inclusive me contando o sonho que teve com vocês. Juliana sorriu e disse: quando estamos encarnados, geralmente contamos em forma de sonho que vivenciamos no mundo espiritual. Armando e Lúcia Maria permaneceram calados. Após alguns segundos, Armando olhou para as jovens e disse, cuidadosamente: minhas irmãs, já sabemos que vocês querem reencarnar como nossas filhas. Porém, eu desejaria saber de um detalhe. Fique à vontade, meu querido, disse Juliana. Estranhando ser chamado de meu querido, Armando perguntou: já nos conhecemos de outras vidas? Juliana olhou para Lúcia e depois para Rosa. Em seguida se sentou perto de Armando e disse: sua esposa deve ter lhe contado que já estivemos juntas em outras existências, inclusive Rosa Maria. Sim, disso eu já sei, irmã. Quero saber se eu reencarnei alguma vez com alguma de vocês. Juliana ficou pálida. Após alguns instantes de hesitação, começou a chorar convulsivamente, sendo consolada por Lúcia, que se levantou e foi abraçar carinhosamente a senhora de engenho de uma existência passada. Juliana foi se acalmando e depois, olhando para Armando, disse calmamente: na mesma existência em que fui a senhora de Lúcia Maria, você foi meu marido. Armando arregalou os olhos e em seguida começou a sentir-se fraco, momento em que uma senhora apareceu e, colocando a mão em sua cabeça, fez com que ele fosse aos poucos se restabelecendo. Quem é a senhora? Perguntou Armando. Quando chegamos, não a vi. Catarina sorriu e, abraçando o rapaz, disse: sou uma amiga que foi designada para ajudá-los. Sabemos da história de vocês. Como nossa irmã Juliana acumulou muitos méritos trabalhando nesta colônia há mais de meio século, nossos superiores a estão ajudando a enfrentar uma nova existência. Apresento-lhes a nossa querida irmã Catarina, espírito vindo de outras dimensões com a finalidade de nos ajudar, informou Juliana, já refeita. Armando baixou a cabeça e, como num filme, pôde ver a existência em que fora Marcelino, senhor de engenho e marido de Isabel, hoje Juliana. Lembrou-se, inclusive, de que havia sido assassinado por ela e que depois ainda tivera outra encarnação antes da atual como Armando. Lúcia Maria abraçou o marido e permaneceu calada, apenas fazendo carinho naquela criatura que sofria, lembrando-se de todo o mal que Isabel causara a um sem número de pessoas, inclusive a ele, o marido que tanto tentara alertá-la a respeito dos equívocos que vinha cometendo e que acabara sendo assassinado por ela, o mesmo espírito que agora desejava reencarnar como sua filha. Os ânimos acalmaram-se. Catarina começou a falar com carinho, como uma mãe que acalenta os filhos. Meus queridos irmãos, o caminho da redenção é um martírio. Um martírio necessário ao nosso progresso espiritual, pois fomos criados simples e ignorantes. O único incriado é Deus, nosso Pai, que criou todos os mundos e seres do universo. A bela senhora fez uma pausa e, sorrindo, fitou aquelas criaturas, continuando sua explanação. Não existe ninguém privilegiado por Deus. Todos têm as mesmas oportunidades de elevarem-se espiritualmente, porque o nosso Criador possui vários instrumentos e os coloca à nossa disposição para nos ajudar nessa difícil empreitada. Catarina notou que seus ouvintes a fitavam com interesse. Ela continuou: ninguém tem o direito de julgar ninguém, pois aqueles que são hoje aparentemente humildes foram os déspotas de ontem, ou seja, os mesmos que muito erraram em existências passadas. Nem Deus nos julga. Basta seguirmos suas leis e os ensinamentos de Jesus, o Mestre, para conseguirmos progredir. Julgamento é usado somente nos mundos inferiores, principalmente pelos irmãos encarnados, visto que ainda existe a necessidade desse instrumento usado pela justiça dos homens. Armando levantou a mão, pedindo a palavra. Catarina aqueceu imediatamente. Tenho estudado a doutrina espírita. Os espíritos nos falam no livre-arbítrio. Temos, desse modo, direito de escolher livremente os rumos de nossas vidas,
tanto da vida espiritual como da vida material. É verdade, meu irmão Armando. Entretanto, esse instrumento que o Pai nos concede é para ser empregado sempre no sentido do bem, com o objetivo de nos ajudar nessa escalada difícil que é a libertação da matéria. Escolhi ficar nesta colônia espiritual por mais de 50 anos, ajudando meus irmãos sofredores, com a finalidade de aprender a amar o meu próximo e depois partir para a Terra, para colocar em prática esse aprendizado, disse Juliana. Após me conscientizar como uma verdadeira cristã, nesta colônia abençoada, passei a sentir medo de encarar uma nova existência, temendo aumentar minhas dívidas e atrasar ainda mais o meu progresso. Armando fitou Juliana e baixou a cabeça sem nada dizer. Rosa Maria também se manteve calada. Catarina ouvia seus amigos e irmãos em silêncio, mostrando em seu semblante uma calma e uma paciência dignas dos espíritos superiores. Ela notou que todos estavam olhando para ela, aguardando seu posicionamento como conselheira para aquele assunto tão difícil de resolver. É muito difícil receber na família uma pessoa que no pretérito nos causou tanto mal, porque vamos conviver com nossos adversários ou verdugos do passado, disse Catarina. Por isso, os espíritos superiores nos orientam, em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o esquecimento do passado, a fim de que, em nossas existências atuais, consigamos vencer essas diferenças. O iluminado espírito observou que todos estavam calmos e despediu-se, dizendo: Vou embora. Que Jesus abençoe vocês. Catarina foi desaparecendo aos poucos, sempre com o seu cativante sorriso, sorriso dos que estão livres dos laços da matéria. Armando olhou para o pessoal que estava na sala e perguntou: Por que ela foi embora assim, sem nos deixar uma opinião para nos orientar? Você falou no livre-arbítrio. O que a nossa irmã fez foi deixar que resolvêssemos nossos próprios problemas após suas considerações. Armando pegou na mão da esposa e disse: Vamos embora, querida. Armando, você aceita nossas queridas irmãs Juliana e Rosa Maria como filhas? O rapaz começou a chorar e, no mesmo momento, gritou: Lúcia! Lúcia! Estou morrendo! Lúcia Maria acordou, segurou nos ombros dele e falou em voz alta: Armando, acorde. Você está tendo um pesadelo. O rapaz acordou suado e sentou-se na cama, com ar desesperado. A esposa correu pegar um pouco de água para o marido. Após alguns instantes, Armando começou a falar. Que sonho horrível. Você se lembra desse sonho? Mais ou menos. Foi tudo tão confuso. Eu também sonhei. Lúcia contou-lhe, então, em detalhes o sonho que tivera e tudo o que acontecera no mundo espiritual envolvendo ela e Armando. Ambos haviam tido o mesmo sonho. Não gostei desse sonho, Lúcia. Eu tinha sido assassinado pela minha própria filha. Lamentou-se Armando. Lúcia começou a rir. Você está rindo de quê? Não foi um sonho, querido. Você ainda não percebeu? Nós estivemos no plano espiritual, conversando com algumas pessoas a respeito de reencarnação. Você tem certeza disso, Lúcia? Claro, Armando. Eu estava com você. O rapaz levantou-se e tomou mais água, depois se voltou para a esposa e disse: Acordei tão sobressaltado. É normal, querido. Esqueça. Com muito cuidado, Lúcia abraçou o marido e perguntou carinhosamente: Vamos nos preparar para receber nossas filhas. Armando ficou olhando para a esposa sem saber o que dizer. Lúcia insistiu na pergunta: Vamos ou não vamos aceitar nossas filhas? Elas precisam muito da nossa resposta. Armando passou a mão na cabeça e disse: Vamos dormir. Amanhã o dia vai ser pesado. Depois abraçou a esposa e finalizou: Uma filha dá tanto trabalho, imagine duas, o trabalho que darão. Lúcia beijou o marido e pensou: Ele aceitou ser pai de duas meninas. Obrigada, meu Deus. Enquanto isso, na colônia, as duas amigas, Juliana e Rosa Maria, abraçaram-se alegres. Vamos nos preparar para voltar ao planeta de lágrimas, disse Rosa Maria.
Não se esqueça de que esse planeta de lágrimas vai ser a nossa escola de aulas práticas, alertou Juliana. É verdade. E também não podemos nos esquecer de Deus, pois é dele que veio a permissão para que esse casal maravilhoso nos recebesse como filhas. Capítulo 23. Novas existências. O tempo passou. Paulo Antônio, agora trabalhador ativo de um centro espírita de sua cidade, conversava com várias pessoas em sua residência, após o culto do Evangelho no lar. Não posso me esquecer da tragédia que aconteceu há mais de 12 anos levando nosso filho Joel. Uma senhora muito simpática, de uma beleza madura, serena e feliz, replicou. Querido, não se esqueça de que ganhamos 2 lindos filhos, Joelzinho e Joel Pedro, disse Cristina. Paulo Antônio baixou a cabeça e passou a mão no rosto enxugando uma lágrima. Senti bastante a partida da Lígia, principalmente pela maneira como ela desencarnou. Papai Paulo, a mamãe foi embora porque chegou a hora dela, disse um garoto magro, moreno, com feições simpáticas e nobres, aparentando uns 7 anos. Sabemos que sua mãe está num bom lugar, tentando melhorar para, num futuro não muito distante, voltar a este mundo. É verdade, querido, afirmou a esposa. Lembre-se de que a nossa Lígia, antes de voltar para o mundo espiritual, ainda teve forças para nos dizer que estava feliz e pedir que assumíssemos a paternidade de Joel Pedro como se ele fosse nosso próprio filho, o que foi imediatamente aceito por José, seu marido. Paulo Antônio ficou meditando sem ser interrompido. Depois disse. É verdade. Ela já havia conversado com o marido a respeito. Por sinal, por onde andará o José? Você sabe que ele amava muito a Lígia e ficou desnorteado com a morte dela, desaparecendo e nunca mais sendo visto por ninguém. Todos os presentes baixaram a cabeça, consternados e sensibilizados. Não posso me esquecer daquela linda e bondosa moça, disse Ellen, que também participava da reunião. Quem diria que ela tinha um nódulo maligno na cabeça? Meus amigos, vamos mudar de assunto. Joel Pedro vai ficar triste, disse Cristina. Podem continuar falando, mamãe Cristina. Eu sei que a minha mãe Lígia está nos ouvindo, porque vocês sempre nos disseram que ela não morreu, apenas fez uma longa viagem. Um garoto um pouco mais velho, que até então estava abraçado a Cristina, observava tudo e ouvia os comentários, porém não falava, era quase mudo, devido a um problema neurológico. Ele se aproximou do irmão adotivo e o abraçou, falando algo ininteligível, mas sendo compreendido por todos, principalmente por Joel Pedro, que se levantou e correspondeu ao abraço do irmão. Paulo Antônio e Cristina estavam emocionados. Aquelas crianças representavam para eles a própria vida. Num canto da ampla sala havia um garoto de feições belas e simpáticas, ainda que enérgicas. Parecia muito compenetrado no assunto, mas de repente se voltou para Marcondes e Ellen e disse. Pai, mãe, vamos embora. Amanhã farei uma prova e quero chegar cedo em casa para revisar algumas matérias. Alberto, procure relaxar um pouco, filho, falou Dr. Marcondes, abraçando o filho. Esse menino não para de estudar, completou Ellen. Estou começando a ficar preocupada com ele. Mãe, quero passar no meu primeiro vestibular. Você tem muito tempo para isso, meu filho. O rapaz ficou quieto. Nós sabemos qual é o motivo dessa inquietação em voltar para casa, disse Ellen, brincando com o filho. Nós podemos saber que motivo é esse? Perguntou Yolanda, que também se fazia presente, juntamente com o marido e o filho Robertinho. Ele quer passar na casa da doutora Lúcia, revelou Robertinho, um garoto com cara de criança sapeca. Por que você quer passar na casa de Lúcia, Alberto? Perguntou o doutor Roberto. O seu filho está enganado. Eu quero mesmo ir para casa, doutor Roberto. Isso é verdade, Ellen? Perguntou Yolanda, sorrindo. Ellen começou a rir, sendo acompanhada pelos presentes, pois todos sabiam que o menino gostava da companhia das lindas filhas gêmeas do casal Armando e Lúcia Maria. Ambas estavam com quase 5 anos de idade.
Alberto não escondia sua preferência pela companhia de uma das gêmeas, a linda Débora. Ele também sorriu e disse: Gosto das minhas amigas Débora e Helena, assim como de meus amigos Joelzinho, Joel Pedro, Roberto e Marcos Paulo, e não vejo motivos para risos. Todos riram novamente, mas isso não deixou o garoto encabulado. Altivo, ele perguntou: E se fosse verdade? O que vocês têm a ver com a minha vida? Meu filho, peça desculpas aos nossos amigos. Isso não são modos de alguém que sonha em ser um grande jurista para defender os pobres. Chamou a atenção dele, sua mãe. Desculpa aí, pessoal, falou o menino. Houve um grande silêncio, que só foi quebrado quando Joãozinho correu meio sem jeito e abraçou o amigo Alberto, sendo correspondido por ele, o que dissipou as nuvens negras que estavam tomando conta do ambiente. O Alberto tem razão. Aquelas meninas são lindas e parecem até criação de um grande artista dos pincéis, disse Cristina. Ambas são realmente belas. Helena é de uma beleza clássica, porém dominadora, enquanto Débora é uma lourinha linda, simpática e envolvente, e parecia estar sempre de bem com o mundo. Alberto deu um sorriso quando falaram em Débora, e quem prestasse atenção observaria que ele ficara feliz com aquele elogio à menina. Por que Lúcia Maria não veio hoje para a reunião? Perguntou Ellen. Ela alegou que as meninas foram convidadas para o aniversário do filho de um amigo de Armando, respondeu Cristina. Cristina aproximou-se da amiga Ellen e falou baixinho em seu ouvido. Você já observou a pequena Débora, como lhe pedi há algum tempo? Observei e não tenho dúvidas de que aquela criança também é a reencarnação de um dos nossos filhos desencarnados naquele acidente, falou Ellen, quase balbuciando. Quando você se refere a filhos, de quem está falando? Ellen fitou a amiga e, num sorriso enigmático, respondeu. Ainda continuou observando. O que vocês estão cochichando? Será que podemos saber? Perguntou Yolanda. Cristina e Ellen entreolharam-se e riram. Querida, depois você saberá, respondeu Ellen. Após algum tempo, o pessoal que havia participado do culto do Evangelho no lar foi deixando a residência dos pais dos garotos Joel e Joel Pedro. Dr. Marcondes, doutora Ellen e o filho Alberto entraram no carro e partiram em direção à residência deles. Alberto estava inquieto. O que você tem, meu filho? Perguntou a mãe. Vamos passar na residência da doutora Lúcia Maria. O pai olhou de soslaio para a esposa e respondeu. Vamos, filho, mas não podemos demorar lá, pois já é tarde. Ok, pai, disse Alberto, demonstrando indisfarçável alegria. Ao chegarem à casa das gêmeas, foram recebidos com alegria pelas lindas crianças, enquanto os pais trocavam os cumprimentos de praxe. Débora pegou a mão de Alberto e disse com sua voz doce e meiga. Alberto, vou lhe mostrar um quadro que pintei para você. As gêmeas eram parecidas, mas algo as diferenciava fisicamente. Débora era mais loura que a irmã. Helena aproximou-se com passos incertos e também pegou na mão do rapazinho, dizendo. Depois vamos brincar um pouco, Alberto. O rapaz estava feliz, pois se encontrava entre duas criaturas que conhecia havia muito tempo, pelo menos essa era a sua impressão. Enquanto as crianças conversavam, os pais as observavam de longe. Ellen não tirava os olhos da pequena Débora, depois olhou para Lúcia e perguntou. Querida, como vão essas lindas crianças? Muito bem, graças a Deus. Apesar de Helena não enxergar, estamos felizes e sabemos que algo aconteceu para que ela viesse a este mundo com tal deficiência. Helena havia reencarnado com uma deficiência visual que impedia, desde seu nascimento, de ver a luz do dia, necessitando sempre de alguém que a guiasse. Lúcia Maria fitou a amiga e perguntou. Ellen, você e Cristina continuam desconfiando que Débora é a reencarnação de Rosa Maria? Não sei. Ambas permaneceram quietas, enquanto Armando mostrava os papéis para Marcondes. Após alguns minutos, a família visitante despediu-se e foi embora. Na residência de Paulo Antônio, no quarto do casal, Cristina mantinha-se em pé na janela, observando o céu que estava particularmente belo naquela noite,
enfeitado de estrelas e mostrando todo o poder do Criador do Universo. Paulo Antônio fechou o jornal que estava lendo, foi até a cozinha, tomou um pouco de água e depois voltou para o quarto. Ele estava sentindo dificuldade para respirar, mas preferiu não fazer nenhum alarde, para não preocupar a esposa. O pai de Joelzinho e Joel Pedro estava chegando à casa dos 70 anos e era normal que sentisse as reações de um corpo cansado pelas labutas da existência. Cristina notou que o marido sentou-se com dificuldade na cama. Preocupada, aproximou-se dele, perguntando: "Você está bem?" "Estou muito cansado. Amanhã vou marcar uma consulta médica para você." "Não se preocupe, querida", disse o homem. "São coisas da idade. Já não sou mais nenhuma criança." No dia seguinte, Cristina levantou-se e, enquanto preparava os filhos para o colégio, disse-lhes: "O pai de vocês está com um probleminha de saúde, por isso vou acompanhá-lo ao médico, para ele fazer alguns exames." "O problema do papai é grave?" perguntou Joel Pedro. "Não, filho. Deve ser um mal-estar passageiro." Ela acompanhou os pequenos até o carro, beijou-os, fez algumas recomendações ao motorista e entrou, indo direto para o quarto. "Querido, levante-se, por favor. Vamos, vou levá-lo ao médico." "Não se preocupe com essa bobagem, Cristina. Logo vou estar bem. Então vou chamar Dr. Marcondes aqui. Embora ele esteja aposentado, continua sendo um grande cardiologista e poderá nos ajudar." "Tudo bem." Cristina ligou, então, para Marcondes, expondo-lhe o que estava acontecendo com Paulo e a relutância do marido em ir ao médico. Solícito, Marcondes procurou tranquilizá-la. "Fique calma, Cristina. Dentro de alguns minutos estarei aí." "Obrigada, Marcondes. Deus lhe pague." Ela desligou o telefone e foi para junto do marido. Enquanto isso, alguns seres desencarnados, equipados com aparelhos singulares, estavam no quarto de Paulo Antônio comentando: "Está previsto que o nosso irmão voltará à pátria espiritual ainda hoje. Não há como ele ficar mais alguns dias na vida corporal?" perguntou o espírito Dr. Luiz, substituto de Dr. Marcelo, que havia reencarnado. "Não, suas artérias coronárias estão bastante comprometidas", respondeu o companheiro. "Mesmo que ele se submeta a uma cirurgia?" perguntou Dr. Luiz. "No programa de vida dele está registrado seu desejo de desencarnar dessa maneira, e não podemos mudar a vontade do nosso irmão", respondeu o médico espiritual Dr. Mariano, substituto de Dr. Carlos, que também havia reencarnado. Dr. Marcondes entrou no quarto e cumprimentou o amigo com um sorriso, embora estivesse preocupado. Paulo Antônio tentou levantar-se da cama, mas foi impedido pela esposa, que disse: "Querido, não precisa se levantar. Não estou morto, Cristina. Obedeça a sua esposa, meu amigo", pediu Dr. Marcondes. "Você sabe que as mulheres estão sempre com a razão." "Marcondes, as mulheres se preocupam com tudo. Sei que já estou velho, mas ainda vou durar muito tempo." Marcondes olhou para Paulo e algo dentro de si parecia dizer que o amigo não viveria muito tempo. O médico fez alguns exames superficiais, mediu a pressão, auscultou o sistema cardiovascular e outros que os facultativos costumam realizar antes de encaminhar o paciente para análises mais detalhadas em laboratórios. Depois de ser examinado, Paulo Antônio pediu água para a esposa e deitou-se. Dr. Marcondes estava visivelmente preocupado. Sentou-se numa cadeira e começou a prescrever alguns exames para o amigo fazer. Cristina entrou no quarto e estendeu o copo com água para o marido. Depois se dirigiu para Marcondes a fim de saber quais as impressões do médico a respeito do mal-estar de Paulo. Quando ambos ouviram um barulho, imediatamente correram até a cama onde o enfermo repousava, constatando que o copo com água caíra de sua mão. "Não consigo nem segurar um copo", falou, com dificuldade, o doente. "Fique calmo, Paulo. Isso foi apenas uma fraqueza momentânea", tentou explicar o amigo médico. Cristina sentou-se ao lado do marido, chorando. Naquele momento, ela sentiu que o companheiro de tantos anos estava indo embora para o plano maior.
Vamos levá-lo imediatamente para o hospital, Cristina pediu ao médico. Paulo, com dificuldade, voltou a cabeça para Marcondes e disse sorrindo: Não adianta, meu amigo. Chegou a minha hora e não podemos fugir dela. Paulo, vamos para o hospital. Você terá que ser submetido a uma cirurgia, mas eu garanto que ficará bom, disse o médico. Paulo Antônio segurou, vacilante, a mão de Marcondes e a de Cristina e disse: Além de vocês, há 2 amigos que estão me ajudando a deixar este mundo que tanto amo e no qual mais uma vez falhei. Mas, graças a Deus, acho que consegui melhorar um pouco no final desta vida. Querido, não faça isso comigo. Não vou aguentar. Lembre-se dos nossos filhos, do amor que você tem pelas crianças e do quanto nós sofremos até conseguirmos ser completamente felizes no nosso amor. Enquanto falava, Cristina deixava que as lágrimas escorressem livremente de seus olhos. Paulo pensava: algo me diz que apenas fiz um estágio nesta existência para numa próxima resgatar uma grande dívida. Num último esforço, ele tentou buscar, no fundo do peito, um pouco de ar para respirar, porém não encontrou, conseguindo, ainda assim, falar num fio de voz. Meus queridos, estou feliz. Muito feliz. Pois sei que, no futuro, os meus filhos vão se orgulhar do pai que tiveram. Eu logo voltarei. A morte não é o fim. O homem ainda abriu a boca e quis balbuciar alguma coisa, mas não conseguiu, pois a dor no peito era simplesmente insuportável. Um estranho frio tomou conta de seu corpo, neutralizando-lhe todos os movimentos. O moribundo olhou para a esposa e para o velho amigo. Eles viram uma lágrima escorrer pela sua face, enquanto sua cabeça pendia para o lado, mantendo no rosto um leve sorriso. Desencarnava, assim, o ex-boêmio Paulo Antônio. Fora do corpo, ele perdeu os sentidos, sendo prontamente atendido pelos médicos espirituais, que fizeram o desligamento do espírito que deixava o invólucro material. Após as providências necessárias, o corpo foi liberado, entregue à família e encaminhado para o velório municipal, onde foi exposto ao público. Muita gente queria dar um último adeus àquele grande empresário que fora pai, amigo, marido, espírita e, sobretudo, um homem caridoso, que muito fizera pelos necessitados daquela cidade. Apesar de ele ser espírita, Cristina permitia que todos aqueles que tinham amado seu marido fizessem suas despedidas de acordo com a sua própria religião, respeitando, assim, o livre pensamento das criaturas humanas, entendendo que, acima de qualquer corrente religiosa, está Deus. Num recanto do salão fúnebre, 2 homens conversavam. Marcondes: Não consigo entender como o nosso confrade desencarnou, dizia Dr. Roberto. Não estou compreendendo, amigo. Com a tecnologia tão avançada, principalmente na área cardiológica, ainda há pessoas que desencarnam dessa maneira, e ainda por cima sendo atendido pelo melhor cardiologista desta cidade, que é você. Marcondes fitou o amigo e redarguiu calmamente. Não entendo que você, um estudioso da doutrina espírita e além de tudo médico, possa estar surpreso com a súbita desencarnação do nosso querido irmão Paulo Antônio. Por quê? Porque havia chegado a hora dele e nenhum médico, ou intervenção cirúrgica, mudaria o rumo das coisas, entendeu? Roberto baixou a cabeça e, olhando novamente para o amigo, respondeu. É verdade, mas é difícil aceitar essa realidade que a doutrina espírita nos mostra. Sentada num sofazinho, uma bonita senhora, ladeada por 2 meninos, não conseguia impedir que as lágrimas lhe descessem dos olhos angustiados. Parentes, amigos e conhecidos passavam por eles e apresentavam-lhes suas condolências. Cristina, a vida é assim mesmo. Temos que nos conformar. Deus lhe dará forças. Disse um. Neste momento, Dr. Paulo está no céu, afirmou outro, que era católico. Joel Pedro, depois vamos nos reunir para orar pelo seu pai, disse um coleguinha de colégio do garoto, que era de família evangélica. Joelzinho, seu papai foi para o céu, garantiu uma senhora humilde. Sempre vou rezar por ele. Outras pessoas se aproximavam sem nada dizer, limitando-se a abraçar a viúva e os filhos.
Quando perdemos entes queridos é muito difícil aceitar a realidade que se nos apresenta. Mesmo os mais crédulos sentem dúvida se existe mesmo vida após a morte, e sofrem a indescritível dor de saber que alguém tão querido deixou seu convívio através do desencarne. Na questão 934 de O Livro dos Espíritos, foi perguntado aos espíritos: por que a perda das pessoas queridas nos causa um desgosto tanto mais legítimo quanto irreparável e independente de nossa vontade? Eles responderam: esse motivo de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou uma expiação, é a lei comum. Haviam-se passado 5 meses do falecimento de Paulo. Alguns garotos saíam do colégio e brincavam enquanto esperavam que seus responsáveis viessem buscá-los. Alberto, um garoto que corria atrás de outro, parou de repente e disse: o que você quer, Marcos Paulo? Veja isso. Alberto aproximou-se e observou que o dedo do amigo apontava para um certo lugar. Não estou vendo nada. Você está cego, Alberto? Perguntou Marcos Paulo. Estou lhe mostrando aquele menino do outro lado da calçada. As demais crianças que brincavam também ficaram curiosas e se aproximaram do lugar apontado por Marcos Paulo. Na calçada, do outro lado da rua, havia uma criança sentada num carrinho feito de tábua com rodas de ferro, que mais parecia uma base que servia para sustentar aquele pequenino corpo. Ao lado do menininho, que aparentava ter mais ou menos 5 anos e que parecia assustado com o movimento daquelas crianças, estava um senhor aparentando ser seu pai. Alvo dos olhares curiosos da garotada, o menino não tinha os membros superiores e apresentava os membros inferiores defeituosos. Seus olhos mostravam uma inteligência aguçada, e ele não deixava de observar os garotos que o analisavam. Os alunos do colégio rodearam a criança e permaneceram em silêncio, somente observando. Uma menina aproximou-se do garotinho, fez-lhe um carinho e perguntou: você está bem? Sim, estou. Respondeu o menino. Uma garota, que era deficiente visual, pediu para um dos meninos que a levasse até o lugar onde se encontrava o garoto, e, no impulso, abraçou-o e disse: vou cuidar de você. Helena, a mamãe está quase chegando, avisou Débora, a irmã da garota que abraçava o menino. Você sabe falar? Perguntou outro garoto, chamado Joel Pedro. Um pouco. Respondeu interpelado. Enquanto os garotos faziam perguntas e até brincavam com o menino, estacionou um carro e dele desceu uma elegante senhora que ficou observando aquela cena triste. Então, ela chamou em voz alta: Joel Pedro. Venha até aqui, mamãe. Pediu o filho. Veja esse nosso novo amiguinho. A mulher aproximou-se, consternada. Vamos embora, disse Marcos Paulo. Depois pediremos aos nossos pais para ajudar você, amigão, falou Joel Pedro, fazendo um carinho nos cabelos do menino deficiente. É isso, filho. Depois voltaremos e traremos algo para ajudar o garoto, disse Cristina, que ficara bastante abalada com aquela cena. Os garotos iam se retirando, à medida que os seus responsáveis chegavam para buscá-los. O menininho voltou-se para o homem que o acompanhava e falou: pai, conheço aqueles garotos. Eles são meus amigos. Bobagem, Mazinho. Aqueles meninos são ricos e você nunca os viu, explicou o homem. Mazinho ficou com o olhar perdido num ponto qualquer, enquanto pensava. Tenho certeza que conheço aqueles meninos, principalmente a garota que me abraçou. Meu Deus, ajude-me a vê-los novamente. Mazinho, esqueça aquela gente. Não tenho tempo a perder. E estamos aqui trabalhando, esqueceu? Não, pai. E não me chame de pai. Você sabe muito bem que estou apenas lhe fazendo um favor, enquanto você me faz outro. O garoto fitou aquele homem e pensou: meu Deus, ajude o meu pai. Ele sofre tanto. O homem pegou uma pequena corda que estava amarrada no estranho objeto, que ele chamava de carro, e começou a puxá-lo, enquanto se lamentava. Vamos embora. Nesta maldita escola, não conseguimos nada. Tenha paciência, pai. Amanhã, neste mesmo horário, voltaremos aqui. Mazinho, eu não voltarei aqui.
Esse pessoal não nos deu nenhuma moeda. Pai, coloque a mão dentro da minha sacola. O homem apressou-se em ver o que tinha na sacola que o garoto levava atravessada no peito, amarrada por um cordão, e encontrou várias moedas que os garotos haviam colocado sem que o homem visse. Ainda bem que aqueles unhas de fome deixaram alguma coisa. Pai, agradeça a Deus, pediu Mazinho. João olhou para o menino e, demonstrando que fazia aquilo forçado, disse: Graças a Deus. Você tem razão, amanhã voltaremos aqui, pode ser que eles sejam mais generosos. Mazinho sorriu e pensou: Estou feliz. Não sei porquê, mas sinto vontade de cantar e chorar. Cada vez mais tenho certeza de que Deus não se esqueceu de mim. A sensação de alegria que ele sentia se devia ao fato de o espírito Dr. Antônio do Carmo estar fazendo um carinho em sua cabeça e emitindo-lhe forças, ao dizer: Você vai vencer, Tomás. Que Deus o abençoe, meu querido irmão. O benevolente diretor da Casa de Misericórdia, Deus é Amor, localizada na espiritualidade, foi se afastando sorrindo, depois de ter acompanhado o desenrolar do encontro entre aqueles espíritos que estavam encarnados em luta para conseguir o progresso. No carro, Joel Pedro estava inquieto. O que você tem, meu filho? Perguntou Cristina. Você já conhecia aquele garoto? Eu conheço ele, mãe, mas não sei de onde. Tenho certeza de tê-lo visto em algum lugar. Então, querido, esqueça. Você deve ter ficado impressionado com o estado dele. Enquanto isso, já em casa, Helena conversava com Débora, no quarto. Mana, você viu aquele menino? Sim. Descreve-o para mim, por favor. Débora, meio desconfiada, descreveu a pequena criatura de Deus, inclusive os defeitos físicos. Helena começou a chorar, após ouvir a descrição de Mazinho. Débora abraçou a irmã e fez-lhe um carinho, perguntando: Minha irmã, por que você chora? Saudade. Muita saudade daquele menino. Quando o abracei senti algo muito diferente. Ambas ficaram em silêncio. Minhas filhas, preparem-se para o almoço. O pai de vocês já está esperando, disse Lúcia Maria. Na residência de Maria e Jane, Marcos Paulo estava sentado à mesa, pronto para almoçar, quando falou, olhando para os pais. Vou convidar meu amigo para morar conosco. Maria Jane olhou para o marido e perguntou: Que amigo é esse, meu filho? Mazinho. Quem é Mazinho, Marcos Paulo? Perguntou o pai, com um vinco na testa, demonstrando preocupação. É um garoto que lhe conheceu na calçada do colégio, respondeu a esposa. Que garoto é esse, Marcos Paulo? Um menino que estava pedindo esmola. Você o conhece, filho? Não sei explicar, parece-me que eu o conheço. De onde, filho? Perguntou a mãe. Marcos Paulo baixou a cabeça, depois tornou a erguê-la e respondeu. Não sei, não me recordo de onde, mas sei que somos amigos. Marijane olhou para o marido e tentou afastar as nuvens perturbadoras, dizendo: Vamos almoçar, depois conversaremos sobre isso. Na residência de Alberto, seus pais estavam preocupados, tendo em vista que o filho havia se trancado no quarto e não queria almoçar. Alberto. Seu pai o espera para almoçar, chamou ela. Já vou. Os pais viram o filho sair do quarto com os olhos vermelhos e a mãe apressou-se em perguntar. O que houve, meu filho? Vi no colégio um garoto que muito me comoveu. Os pais se entreolharam e ficaram calados, como se, numa linguagem muda, houvessem-se entendido. Alberto olhou para eles e perguntou. Vocês sabem o que Dr. Paulo Antônio falou antes de morrer? Sim, sabemos. Foi seu pai quem fechou seus olhos, quando ele desencarnou. A morte não é o fim. Não foi essa frase que ele falou antes de morrer? Sim. Então. É verdade o que ele disse. Meu filho, o que lhe dá tanta certeza disso? Perguntou o pai. Pai, eu conheço o Mazinho, só não me lembro de onde. Marcondes ficou olhando para o filho e perguntou, preocupado. Filho, desculpe-me, mas ainda não entendi o que você quer dizer. Esqueça, pai.
Acho que andei sonhando. Os pais trocaram um olhar e ambos se levantaram ao mesmo tempo, colocando-se de cócoras ao lado do filho. Alberto, um dia você entenderá muitas coisas. Coisas que nem todos os adultos conseguem ainda entender. Disse Ellen. Quero conhecer o seu amigo, filho. Pode ser? Perguntou o pai. Alberto levantou-se, abraçou o pai e respondeu com ar de satisfação. Claro, pai. Amanhã mesmo vou esperá-lo no colégio e apresentá-lo a Mazinho. Dr. Marcondes baixou a cabeça e se questionou. Será que Paulo Antônio tinha razão quando disse que a morte não é o fim? Nesse exato momento o bondoso médico sentiu uma leve brisa que o abraçava, transmitindo-lhe um bem-estar indizível. Ele ouviu, então, alguém falando dentro de si. Homem de ciência, acredite na imortalidade do espírito. Eu estou aqui para provar que não morri. Marcondes sorriu e disse em voz baixa. Paulo, não é possível que você esteja aqui. Por que não, velho incrédulo? Mãe e filho entreolharam-se, surpresos. Ellen, com muito cuidado, perguntou ao marido. Você falou comigo, meu querido? Não. Você está enganada, eu não falei com ninguém. Ouvimos você falar um nome. Que nome? Paulo. Estou ficando velho, querida. Não se preocupe com isso, senão você vai terminar assustando nosso filho. O homem pediu licença, levantou-se e foi para seu quarto com um sorriso estampado no rosto. Sozinho no quarto, continuou falando em voz baixa. Paulo, Paulo. Você está mesmo por aqui. Isso quer dizer que estava certo quando disse. A morte não é o fim. Enquanto isso, dois espíritos entreolharam-se e sorriram. Minha querida irmã Catarina, você acha que Tomás e Juliana vencerão essa existência? O iluminado espírito, mantendo um belo sorriso nos lábios, fitou o magnânimo médico Dr. Antônio do Carmo e respondeu. Eu não sei responder a essa pergunta, pois somente Deus é conhecedor do passado, do presente e, principalmente, do futuro. Juliana teve medo e pediu uma existência de adaptação para tentar resgatar suas maiores dívidas em outra encarnação. Quanto a Tomás, ele optou por uma existência cheia de sacrifícios e dor, possivelmente com a intenção de resgatar, com certa urgência, parte de suas dívidas. Catarina aproximou-se do velho amigo, abraçou-o e falou, com seu costumeiro sorriso, antes de se despedir. Meu velho amigo, nosso futuro depende sempre do nosso presente, principalmente quando temos a certeza de que somos espíritos imortais. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se este canal for cancelado pelo YouTube, perderemos o contato e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.